Há muito tempo, séculos atrás, em uma pequena parte desse nosso vasto mundo, vivia um povo chamado de Os Filhos de Israel. Desses filhos surgiram certos homens e mulheres através dos quais Deus se revelou para toda a humanidade. Um deles foi Gideão, o libertador. Numa distribuição, Works Editora, Gideão, o Libertador, um episódio do Velho Testamento. Versão brasileira, Estúdio de Cinema, São Paulo. Deus havia dado ao povo de Israel a terra de Canaã como prometera. Sob Josué, os israelitas serviram ao Senhor e obtiveram a sua bênção. Mas com o passar do tempo, eles se tornaram amigos das tribos pagãs de Canaã e começaram a adorar os seus ídolos. O maior entre eles era o deus Baal. E quanto mais os israelitas reverenciavam os ídolos, mais sofrimento vinha sobre eles. Midianitas, um povo feroz do deserto da região a sudeste de Israel, invadiram a terra, roubando e destruindo, levando até a colheita e os animais para que não sobrasse nada para as pessoas comerem. Muitos israelitas fugiram para as montanhas e viviam em cavernas como animais assustados. No seu sofrimento, os israelitas se lembraram de Deus e de novo clamaram a Ele por ajuda. Então o Senhor Deus enviou um profeta para lembrar o povo que eles mesmos provocaram todo esse sofrimento. Assim diz o Senhor Deus de Israel: do Egito eu vos fiz subir e vos tirei da casa da servidão. E vos livrei dos egípcios e de todos os vossos inimigos, e os expeli diante de vós, e a vós eu dei a sua terra, e vos disse: sou o vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus, em cujas terras habitais. Mas não destes ouvidos ao Senhor. Os israelitas sabiam que o profeta tinha dito a verdade. Muitos deles lamentaram e se arrependeram de terem quebrado os mandamentos de Deus, adorando os ídolos dos amorreus. Então Deus, na sua misericórdia, resolveu enviar alguém para libertá-los. Um dia, Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo no seu lagar, onde os midianitas não o veriam. De repente, ele percebeu que alguém estava observando-o. Um anjo do Senhor tinha vindo para trazer uma mensagem para Gideão, mas no começo, Gideão não percebeu que era um visitante celestial. O Senhor esteja contigo, varão vigoroso de coragem. Se o Senhor está conosco, por que tudo isto nos aconteceu? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Vai nesta tua força e livrarás Israel dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Senhor, com que livrarei Israel? Eis que o meu milheiro é o mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Mas eu estarei contigo, e tu derrotarás os midianitas. Se tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és comigo que falas. Rogo-te que não vás embora até que eu volte e te traga uma oferenda. Eu esperarei até que voltes. Quando Gideão voltou com presentes de pão, carne e caldo, o anjo do Senhor lhe disse para pôr o pão e a carne em uma rocha e despejar o caldo sobre eles. Então Gideão recebeu a prova que ele pedira.
Assim como a sarça ardente fora um sinal da presença de Deus para Moisés, a comida em chamas convenceu Gideão de que esse era o Senhor que estava com ele. Mas quando Gideão se voltou para ele de novo, o anjo tinha desaparecido. Então Gideão ficou com medo, mas Deus falou com ele, confortando-o. A paz esteja contigo. Não temas. Não morrerás. Então Gideão edificou um altar naquele lugar e o chamou de Jeová Shalom, o que significa o Senhor é paz. Naquela mesma noite, Deus falou com Gideão de novo. Ordenou que ele destruísse o altar de Baal que ficava na cidade do seu pai e construísse lá um outro altar, onde o povo pudesse adorar o Senhor. E Gideão disse que o faria, mesmo sabendo quanto ele enfureceria aqueles que adoravam Baal. Como Gideão temia a sua família e os habitantes da cidade, ele não ousou destruir o altar de Baal de dia. Mas uma noite, com a ajuda de 10 servos leais, Gideão destruiu o altar de Baal e construiu um altar ao Senhor. Na manhã seguinte, quando o povo veio adorar Baal e encontrou o seu altar derrubado e o pilar da sua deusa destruído, eles ficaram furiosos. Quem fez isso? Nenhum de nós faria uma coisa dessas! Eu sei quem fez isso. Foi Gideão, filho de Joás. Gideão deve morrer! Vamos até a casa de Joás para que ele entregue o seu filho a nós! Ele tem razão. Gideão ele tem que morrer! Vamos! Ele tem que morrer! Tem que morrer! Ele tem que morrer! Então os adoradores de Baal correram para a casa de Joás e exigiram que lhes entregasse Gideão para que fosse morto. Mas enquanto Joás os ouvia, ele percebeu que Gideão havia feito o que era certo e ele falou contra Baal em defesa de Gideão. Vocês defendem Baal? Vocês querem salvá-lo? Aquele que defende Baal é que deve ser morto. Se Baal for um deus, ele que se defenda sozinho por terem derrubado o seu altar. Os adoradores de Baal perceberam que as palavras de Joás eram verdadeiras. Se o Deus ao qual serviam era realmente Deus, ele mesmo não teria punido Gideão? Então começaram a duvidar do poder de Baal e não tentaram mais punir Gideão. Isso deixou Gideão livre para realizar o plano de Deus: levar Israel à vitória sobre seus inimigos. A tarefa de Gideão não era fácil. Um grande exército de midianitas tinha cruzado o Jordão e estava acampado no vale de Jezreel. Além disso, os amalequitas, uma outra tribo do leste, tinha se unido a eles. Assim, a derrota de Israel parecia certa. Mas, iluminado pelo Espírito do Senhor, Gideão enviou mensageiros por toda Israel para reunir os soldados. E enquanto ele esperava por eles, Gideão pediu uma outra prova a Deus de que ele era o homem que livraria Israel dos midianitas. Se vais mesmo usar a mim para salvar Israel, como tens dito, então me dá uma prova. Eu porei um velo de lã na eira. Se o orvalho estiver somente no velo e a terra em sua volta estiver seca, então eu saberei que hás de livrar Israel por minha mão, como tens dito. Na manhã seguinte, Gideão correu para a eira, onde ele havia posto o velo de lã. Para sua surpresa, a terra em volta do velo estava totalmente seca. Mas o velo estava tão encharcado de orvalho que a água que saía dele era o bastante para encher uma tigela. Então Gideão pediu mais uma prova a Deus. Não te enfureças comigo, ó Senhor, se te pedir mais uma coisa. Rogo-te, deixa-me fazer um outro teste com o velo. Que só haja secura no velo e que haja orvalho em toda a terra. Na manhã seguinte, Gideão correu de novo até o velo. Dessa vez, toda a terra em volta estava molhada de orvalho e apenas o velo estava seco. Então Gideão sabia que Deus estava pronto para ajudá-lo a levar o seu povo à vitória.
Os israelitas deviam estar confiantes de que Gideão agia sob a orientação de Deus, pois 32.000 homens responderam à convocação às armas. Mas Deus disse a Gideão que eram muitos. Uma vitória sobre os midianitas poderia parecer ter vindo do grande número e não do Senhor. Então Deus disse para Gideão deixar todos aqueles que temiam os midianitas voltarem para casa. E mais de 2/3 dos soldados assim fizeram. Restaram apenas 10.000. Mas Deus disse para Gideão: ainda há muitos. Leva os soldados até a água. Separa em um grupo todo aquele que lamber a água como um cão, e em um outro grupo todo aquele que se ajoelhar para beber. E foram 300 que lamberam a água. Todos os outros se ajoelharam para beber. Então Deus disse para Gideão: com os 300 homens que lamberam a água, eu te darei a vitória. Deixa todos os outros irem para casa. 300 homens. Parecia muito pouco comparado ao grande exército dos midianitas. Mas naquela noite, para tranquilizar Gideão, Deus o mandou com o seu servo para o acampamento inimigo, onde eles ouviram a conversa dos midianitas. Eu tive um sonho. Um pão de cevada torrado rolou para dentro do campo de Midian. Atingiu uma tenda e a deixou às avessas. E a tenda ficou no chão. Isso é a espada de Gideão, um homem de Israel. Nas mãos dele, Deus colocou todo o campo de Midian. Quando Gideão ouviu a explicação do sonho, ele se ajoelhou e agradeceu ao Senhor. Então ele correu de volta ao seu campo para contar as boas novas aos israelitas. Levantem-se, porque o Senhor tem dado todo o campo de Midian em nossas mãos. Naquela noite, os israelitas se prepararam para a batalha de modo estranho. Cada homem carregava uma trombeta e uma tocha acesa escondida em um cântaro. Ao comando de Gideão, eles marcharam em silêncio para o campo dos inimigos e o cercaram por 3 lados. E à meia-noite, quando os midianitas estavam dormindo, Gideão deu o sinal de ataque. O barulho das trombetas e a quebra dos cântaros, as tochas acesas e os gritos do nome de Gideão, tudo isso convenceu os midianitas de que estavam cercados por um grande exército. Assim eles fugiram na escuridão, se atropelando e se ferindo na sua correria. Então Gideão enviou mensageiros ao povo de Israel e mandou que perseguisse os midianitas. E assim Gideão e o seu povo obtiveram uma grande vitória, e mais uma vez a paz veio a Israel. Em sua gratidão, o povo de Israel quis tornar Gideão o seu rei. Domine sobre nós, você e depois o seu filho, e o seu neto depois de você, pois você nos livrou dos midianitas. Sobre vocês eu não dominarei. Nem tampouco meu filho sobre vocês dominará. O Senhor sobre vocês dominará. E assim Gideão lembrou a seu povo que o Senhor os libertou e que deviam servir fielmente a ele como o seu rei. E a terra teve paz enquanto Gideão viveu e o povo permaneceu fiel a Deus.